Por que hoje em dia é tão difícil encontrar uma igreja bíblica, influente na comunidade e que faz aquilo que realmente uma igreja deve fazer? Oi, gente, aqui é Clara do Monólogos e Outras Palavras. E sim, já faz um bom tempo que eu não apareço por aqui. Finalmente eu tô de férias da faculdade e indo para o último período, né? Enfim, que Deus nos ajude, né? E aí eu aproveitei esse início de férias para organizar algumas coisas e diante das polêmicas que estão acontecendo, né, de um tempo para cá, todas as notícias que estão sendo compartilhadas nas redes sociais, não sei se você está acompanhando, né, eu resolvi trazer as minhas impressões e conversar um pouco sobre igrejas tóxicas, abusos dentro de igreja e como é que a gente faz para encontrar uma igreja uma igreja boa. E aí, para justamente endossar a minha fala, eu me baseei muito num livro que eu tava lendo de um tempo pra cá, que pra mim é fenomenal e que eu realmente indico para todo mundo ler, que é Uma Igreja Chamada Tove. A formação de uma cultura de bondade que resiste a abusos de poder e promove cura, do Scott McKnight e da Laura... Não sei falar o sobrenome dela. Enfim, vamos lá. Primeiramente, nós precisamos entender que nós somos influenciados por uma cultura em várias esferas da nossa vida e que a igreja também é uma cultura distinta, formada e desenvolvida por líderes e por membros. E não importa como uma igreja seja organizada ou qual é a sua denominação. Na cultura eclesiástica, a gente precisa entender que líderes e membros desempenham um papel fundamental na construção e manutenção daquele ambiente e que juntos eles formam uma cultura da igreja. E a cultura nos molda inevitavelmente, afetando a todos ao nosso redor. Então, assim, observando o comportamento dos membros e das lideranças da nossa igreja, ou da igreja, enfim, sabe, no geral, e as experiências que as pessoas têm ao entrar em contato com a sua igreja, nós podemos entender muito sobre o funcionamento daquele ambiente. E isso é muito importante, porque, como no livro diz, a igreja reflete sua cultura e essa cultura reflete a igreja. Então, quando a cultura de uma igreja é enraizada na compaixão, cria-se um ambiente seguro, aberto e frutífero, que é o mais importante. Quando essas raízes estão corrompidas, o ambiente se torna totalmente disfuncional e tóxico, e isso pode afetar sistematicamente todos os envolvidos, em todas as esferas. Outro ponto que eu achei importante da gente trazer aqui para conversar são sobre as características de uma cultura eclesiástica saudável. Então, assim, uma cultura eclesiástica saudável promove cura, redenção, restauração, empatia, compaixão, justiça e gentileza. São pessoas imperfeitas e pecadoras buscando se moldar naquele que é o único perfeito, Cristo. E, no entanto, quando o ambiente provocador parece que, em vez de tratar os feridos e das vítimas, muitas organizações concentram sua atenção em si mesmas e nos líderes. E isso é péssimo, porque eles são tão egoístas ao ponto de não assumirem suas responsabilidades, protegendo os culpados e silenciando os feridos. E o resultado é a desilusão de pessoas que consideravam seus pastores, ou presbíteros, ou líderes como figuras centrais e exemplos de uma conduta cristã a ser seguida, e acabam perdendo a confiança em algo que deveriam aproximá-las ainda mais de Deus. Então, como os autores do livro comentam, na ausência de uma cultura que resista ao abuso e promova a cura, segurança e crescimento espiritual, a verdade angustiante que nós temos é que igrejas de todos os tamanhos ou denominações são suscetíveis a abusos, tanto sexuais, psicológicos, de poder ou espirituais. E aí, outro ponto que é importante a gente conversar é justamente sobre as causas e as dinâmicas de culturas tóxicas na igreja. Muitas vezes, quando um pastor é acusado de conduta indevida, a primeira reação que as pessoas têm, e muitos, não vou generalizar, é negar e se irritar com quem fez a acusação. O culpado tá lá e a vítima é como se tornasse um novo culpado, sabe? Essas sementes de dúvida sobre a veracidade dos fatos insinuam que as palavras foram interpretadas ou compreendidas equivocadamente. Ou até mesmo que as vítimas estão querendo destruir o reino de Deus. Mas será mesmo? Quando uma cultura é tóxica, hábitos abusivos são reforçados e são repetidos. Então, uma coisa que eu achei muito interessante desse livro é que Uma Igreja Chamada Tove
oferece um chamado à ação para líderes e membros de igrejas, desafiando-os a justamente examinar criticamente suas próprias comunidades e trabalhar ativamente para construir uma cultura que reflete os valores centrais do cristianismo. Alguns passos para identificar uma igreja tóxica, que isso é muito importante, principalmente para quem está procurando uma igreja, quem saiu de uma igreja tóxica e não quer entrar em outra. Eu acho que depois que eu passei desse tempo de estar, entre aspas, desigrejada, eu comecei a ver de uma outra forma. Geralmente a gente vê o desigrejado como aquela pessoa que tá um pé dentro, um pé fora. Mas a minha visão que eu tive é que a gente precisa observar com muito cuidado e com muita cautela qual é a comunidade de fé que a gente está querendo participar. E eu acho isso muito importante. Então a minha visão de desigrejado, querendo ou não, mudou um pouco depois que eu passei por essa fase. Então, para você identificar alguns pontos da igreja tóxica, de uma igreja tóxica, principalmente, primeiro, definição da toxicidade. Então, assim, igrejas tóxicas são aquelas onde a cultura organizacional e as práticas dos líderes causam danos emocionais, espirituais e, às vezes, até físicos aos seus membros. E alguns sinais de toxicidade são abuso espiritual, ou seja, o uso da autoridade espiritual para manipular ou controlar outros membros, ou até meio que fazer com que aquele líder seja muito inacessível, de que para você alcançar ele, você precisa de algo a mais. E também, se você estiver desagradando ao líder, é como se você estivesse desagradando a Deus, sabe? Outro ponto, o autoritarismo, que são os líderes que exigem obediência cega e não toleram questionamentos. O isolamento, que é o incentivo ao distanciamento dos membros de influências externas, especialmente críticas. Ou seja, olha, não quero que você tenha contato com ninguém de fora. Eu acho que você tem que estar nessa comunidade, você só tem que ouvir essa comunidade e é a gente que tá certo e ponto final. Não é assim que a banda toca, não. Falta de transparência, que é justamente a opacidade em decisões financeiras e organizacionais. Então é muito importante você avaliar se aquela igreja ela presta contas para os membros e para os congregados. O que é que você está fazendo com o dinheiro da igreja? O narcisismo, os líderes que colocam seus próprios interesses e imagem acima do bem-estar da congregação. E tudo isso gera impacto nas vítimas e na comunidade. Principalmente com danos psicológicos que os membros eles podem sofrer de estresse, de depressão e ansiedade devido às práticas abusivas. Às vezes a perda de fé, ou seja, com a manipulação e o abuso, podem levar à desilusão e o abandono da fé. E a divisão comunitária, que são as igrejas tóxicas, frequentemente resultam em fragmentação e conflitos internos. E isso é muito triste. Mas existem alguns passos e estratégias para a gente superar tudo isso, que é importante a gente ter na nossa cabeça como membro de uma igreja, como alguém que está chegando. Primeiro é o reconhecimento e a conscientização, ou seja, nós identificarmos os sinais de toxicidade e reconhecer que é um problema que existe. O segundo é buscar ajuda, ou seja, encorajar as vítimas a procurarem apoio fora da comunidade tóxica, como aconselhamento psicológico e também espiritual. A denúncia e a transparência, ou seja, promover uma cultura de transparência e prestação de contas, incentivando a denúncia de abusos e comportamentos nocivos, e a transformação da cultura, onde igrejas podem se transformar adotando práticas saudáveis, como a promoção de líderes com integridade, a criação de mecanismos de proteção e o encorajamento de um ambiente de abertura e diálogo. E é muito importante a gente refletir sobre essas questões e sobre o papel da igreja, a relevância do papel da igreja, porque o maior patrimônio da igreja são as pessoas. E é muito perigoso quando as igrejas crescem e se tornam instituições ou empresas que passam a querer até alterar a liturgia da igreja e acabam esquecendo das próprias pessoas. Muitas igrejas elas tentam projetar uma boa imagem para a sociedade, passando por cima de pessoas e assim, abafando tudo em prol dessa imagem ilusória de, nós não temos problemas. Gente, toda igreja tem problema, mas é importante a gente reconhecê-los e tentar solucioná-los. Nós precisamos conhecer e priorizar a verdade. A marca de uma igreja saudável deve ser uma marca de ouvir as pessoas,
não menosprezar a opinião ou fala de um de outro e respeitar as denúncias. Cuidado com a lealdade cega, galera. Nossa lealdade deve ser a de Deus e não a dos homens. Os líderes, eles estão em serviço também e não são celebridades. Pastores que servem não cultivam o narcisismo nem a exclusividade. O que importa são os outros e eles estão ali para servir como Jesus. Então, assim, a igreja ela precisa dar o testemunho da verdade de Jesus ao servir e justamente ser com humildade, atuando em todos os campos com muita transparência e confessar e lamentar as suas próprias falhas. Algumas coisas erradas vão acontecer, até porque uma igreja não é perfeita, são feitas de pessoas imperfeitas, mas a diferença é que justamente como eu comentei, elas estão buscando se moldar na perfeição e no exemplo de Cristo. Então, quando erra, vai confessar e tratar da forma correta, não vai tentar encobrir e nem negar. E isso não deve acontecer. E principalmente a depender dos casos, afaste um líder. Porque, por exemplo, demonizar as pessoas ou as vítimas como se fossem algo que elas querem distorcer a história, para que a vítima seja o culpado, dúvida das pessoas e o acusador seja a nova vítima, é um tipo de manipulação, de violência psicológica que se chama gaslighting e que acontece por meio da distorção de fatos e omissão de situações em favor do abusador. Frases como, você tá ficando louca, você tá exagerando, pare de fazer drama, ele é um homem de Deus. E não importa se a pessoa denunciou depois de 5 ou 10 anos. Uma denúncia é uma denúncia. Um abuso, por exemplo, que aconteceu e o trauma e o medo, eles se perpetuam por muitos anos. Os anos passam, mas como bem Rodolfo Abrantes, ele comentou em um desabafo que ele fez nas redes sociais sobre a situação dele e de Alexandra Abrantes na igreja que eles congregaram, né? Ele comentou que são marcas hoje que estão tratadas, mas que geram cicatrizes e que hoje demoram muito tempo para serem curadas. Então, finalizando, o foco deve ser no discipulado e no crescimento em Jesus. Nós não devemos colocar um líder num pedestal. A igreja tem suas lideranças ministeriais, mas elas devem ser focadas no discipulado e na cultura dessa liderança, para que todos cresçam em Cristo. Respondendo à pergunta, por que as pessoas elas têm dificuldade em encontrar uma igreja onde possam congregar? Uma igreja bíblica, uma igreja influente na comunidade e fazendo o que uma igreja deve fazer. Porque a igreja, ela principalmente precisa dar o testemunho da verdade de Jesus. Justiça, servir com humildade, atuar com transparência e confessar e lamentar as suas próprias falhas. E tratar da forma correta, sem tentar encobrir ou negar. O antídoto para a cultura tóxica é justamente a bondade. Procurar uma igreja com boa teologia e liderança pode levar tempo, mas é melhor esperar por uma comunidade saudável do que se submeter a um ambiente tóxico. Tov, em hebraico, é uma palavra que significa bom, e é a característica com que Deus age, da ação de bondade. Deus faz as coisas e vê que elas são boas, então o desafio de uma igreja é carregar essas características de Deus. Nós precisamos entender também que o ser humano é mau por conta da sua natureza pecaminosa, mas a bondade cristã não é intrínseca ao homem, mas é uma bondade adquirida por meio do Espírito Santo que nos transforma, e essa bondade é um fruto disso em nós. Gente, acreditem, há igrejas boas, há lideranças boas, e há um lugar na casa e na mesa para você. Esse foi o episódio de hoje. Sim, foi muito longo, mas foi um episódio necessário e que eu precisava comentar muita coisa. E aí, foi um geralzão, foi um resumão, mas eu tenho muita coisa para indicar a vocês de todas as referências, estudos e livros e teólogos que eu ouvi falar. E me baseei para construir o roteiro desse episódio. Então eu vou deixar todos eles aqui embaixo na descrição, porque se eu for falar um por um é muita gente. Mas a indicação que eu quero dar é a música Na Casa, de Paulo César Baruch. Eu acho que, enfim, há um lugar na casa para você, gente. E como diz a letra da música, e é tão bom saber que há um lugar aqui, a graça nos chamou para a mesa do Senhor. Há um lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é a casa de Deus Pai.
E eu espero que a sua comunidade seja casa de Deus Pai. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você chegou até aqui ou se você caiu de paraquedas, por favor, não esqueça de curtir e compartilhar com alguém que vai gostar de saber desse resumão desse livro fenomenal e que eu super indico, que é uma igreja chamada Tove. Pesquisem na internet, comprem, vale muito a pena esse livro. Além de todas as recomendações de estudos, né? Que eu vou deixar tudo aqui embaixo, como eu tinha comentado. E é isso. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, @monólogosEOP no Instagram, aqui no Spotify, Monólogos e Outras Palavras. E se você quiser comentar alguma coisa, deixar alguma sugestão, você pode também entrar em contato com a gente através do e-mail, que é monólogoseutraspalavras1@gmail.com, monólogos sem acento, tá? Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo episódio e espero de verdade que eu não demore tanto quanto esse pra chegar. Um cheiro no coração de vocês, que Deus abençoe e tchau!